Depois que eu comecei a fazer as primeiras cirurgias, foi quando começou a se apresentar os primeiros chips também. Ó, essa aqui é uma foto simplificando. Como a gente visualiza. Tá, você vê como se fosse uma mancha Isso. Como se fosse meio que uma área meio queimada. É, assim. isso, entendeu? É literalmente essa imagem que eu vi ali na hora. Só que sobreposta ali a pessoa. Então onde é esse desenho aí? Desse livro aqui Você que eu fez? mostrei. Ah, Esse tá. aqui. Ó. Esse aqui, ó. Da Barbara Brina. Uhum. Tá? Ela é ótima, ela trabalhou na NASA e tal. E foi quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo e entender mais sobre... Ó, aqui é, por exemplo, um tratamento com a egrégora, né? Só que vamos supor que o tratamento é feito com a egrégora dos arcturianos, por exemplo. Que é nada mais do que uma roupagem diferente. Tem pessoas que acreditam em guias, tem pessoas que acreditam nesses seres. E aí, foi quando eu já começando a fazer esse tipo de remoção, foi quando se apresentou o primeiro chip. Que foi quando eu também não entendi nada. Eu tava lá no processo, já conheci um pouco do sistema e tudo mais. E aí eu fui fazendo essa pessoa. Quando eu tava passando pela região do tornozelo dessa pessoa, tinha uma energia como se fosse aqui, né? Só que não era essa mancha que eu tava acostumado. Era realmente como se fosse um inseto, uma larvazinha. Mas bem pequenininha assim. E ela ficava trepidando assim, vibrando. Aí eu, caramba, o que é isso, né? Só que a intuição minha era, tem que tirar. Tudo bem, fiz a remoção daquilo. Quando eu fiz a remoção daquilo, também não entendi direito. Aí a pessoa também comentou que tava com muita dor no tornozelo e tudo mais, mesmo processo. Eu falei, tudo bem, vai me dando feedback e tudo mais. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Comecei a pesquisar. Até que eu encontrei alguns materiais que falavam sobre chips e implantes. E aí eu descobri o que cada um estava relacionado com cada coisa, que existiam chips que podiam ser de controle, chips que podiam ser simplesmente para nutrição da energia, com a energia vital, implantes e tudo mais. Tanto que eu trouxe umas fotos aqui, não sei se já vou mostrar, de alguns chips que você pode identificar. Ó. Isso aqui é um material que eu encontrei, né, durante as minhas pesquisas. E, por exemplo, ó... Olha o corte aí, Cole. Primeira vez mostrando um chip alienígena. Por exemplo, aquele chip que eu vi era esse chip aqui, ó. Um chip a gente chama de chip orgânico sutil. É esse chip aqui, ó. Tá vendo que parece realmente um bichinho? Mas, na verdade, ele é menor. Ele é menor. O que eu tirei, o que eu tirei era menorzinho. Só que ele tem essa capacidade, conforme ele vai se nutrindo da sua energia vital, ele vai crescendo. Então ele vai crescendo e vai se esticando, vai se instalando, como se fosse uma lacraia, digamos assim. Uma larva mesmo. Isso, uma lacraia isso. mesmo. Entendeu? E ele vai se esticando e vai crescendo. Aí tem um pouco falando sobre esse chip, possivelmente ligado, mas obviamente que a gente não pode ter o esclarecimento 100% disso. Tipo, esse chip sempre vai ser assim. A gente não tem ainda dados fiéis que pode falar que um chip vai ser sempre dessa maneira. Então a gente tem chips dessa forma, né? Se você virar a página, tem uma outra... Esses já são chips mais tecnológicos. Chips colocados por Grace, principalmente esse primeirozinho aí de 3 centímetros. Chips colocados por Grace, chips colocados até mesmo por Anunnakis, que são chips de controle, chips para estudo. Então eles colocam esses chips para você para estudar sua composição orgânica, genética, como você reage a certas coisas. Porque para esses seres, o que é muito importante para eles? Entender o emocional do ser humano. Porque muitos deles não têm o corpo emocional. Então, eles fazem muitas pesquisas e tudo mais para tentar descobrir como é a reação do ser humano, como que é o emocional do ser humano e fazer essas identificações, tá? Você tem embaixo o chip de silício e na outra página, um dos mais interessantes... Ô Gui, bota a foto aí, a câmera. Não sei se a câmera caiu aí, mas o Guru tá com a mão aí, elevada aqui. Uhum. Tá. E... Mas você não tem foto, né? Então... A foto, assim, do chip em si? Você tem... Até tenho. Eu tenho assim, a imagem, eu trouxe... Essa é uma ilustração, tá. Mas eu até tenho fotos de chips... Aí é que a gente vai ter que fazer a diferença pro pessoal entender. Quando são chips físicos... Tem o físico e tem o etérico, que é esses aí. Que tá nesse corpo sobreposto que eu falei pra você, tá? Esses aí, normalmente se apresentam em sobrepostos, corpos etéricos, tá? Mas esse de 3 centímetros que eu tô mostrando... É o físico. Pode acontecer fisicamente, sim. Tá, deixa eu ver esse aqui, se eu acho algum chip que eu vi aqui.
Peraí, qual que são os menores? Implante tem o draconiano. Esse é o implante, esse é o cara, né? Esse... O draconiano. Quem sofre desses aí... eu acho que só tem 4 chips que eu trouxe aí. Eu não sei se eu trouxe mais talvez, material. eu acho que deve ser... Eu devo ter visto esse mais quadradinho aqui. Ele é tipo parecia um granulado, assim. Ele tinha... Então, aí o que acontece? Ele Por tinha que eu menos acho que você viu os granulados? Porque existe uma técnica de remoção de chips que o que a gente faz? A gente, como se nós quebrássemos o chip. Então, pode acontecer... Porque aí as pessoas têm que entender. Porque se eu só falar disso, vai ficar meio sem norte. Vai parecer que tá voada a informação. Uhum. Vamos lá, vamos começar do começo para o pessoal entender. Nós temos 7 corpos, tá? Então, o físico, o mental, o emocional, o etérico, o duplo etérico, e aí vai, o búdico, o celeste e tudo mais. O corpo etérico é um dos corpos que estão mais juntamente próximos ao corpo físico. Então, ele é logo após ali do sobreposto do corpo físico, tá? Então, quando a gente está falando de um chip desse, que ele se instala no corpo etérico, há a possibilidade de ele se manifestar também no físico. Então, porque tudo acontece assim. Quando a gente está falando de uma materialização, o que a gente está falando? De algo que sai do plano das ideias. O que é o plano das ideias? Primeira, lei hermética, lei do mentalismo, né? O todo é mente, o universo é mental. Então, parte tudo primeiro do plano das ideias, que a gente pode chamar de plano espiritual ou o que for. Desse plano, ele vai se propagar para o etérico, e do etérico vai se transformar em algo físico. Tudo é assim. Então, quando eu peguei essa caneca não simplesmente já foi físico. Ele primeiro surgiu na mente de alguém. Alguém pensou em fazer essa caneca, e ao pouco foi se materializando. A mesma coisa é isso. Não vai se materializar diretamente no físico. Então, tem muitos que vão se materializar no etérico e vai partir para o físico. Quando a gente está falando de chips estritamente físicos, são chips que vão ter algum tipo de controle ou conexão no seu sistema nervoso. E aí você tem os chips negativos e os chips positivos. Implantes, aí a pessoa às vezes confunde essa coisa. Implante, primeiro, é diferente de chip. Implante é uma coisa, chip é outra. Mas tem pessoas que vão associar esses 2 termos. Implante normalmente não é físico. Implante normalmente é sempre etérico. Porque quando eu mostrei o do draconiano, o implante desse, se fosse físico... Meu Deus, se você vai fazer um raio-x, o médico ia ter um troço, porque ele é monstruoso. Ele vai pegar a sua coluna inteira, entendeu? Então ele vai acoplar, ele vai abraçar você e vai te... Mostra aqui na sua câmera aqui, o Sobota. Entendeu? Então imagina ele esticado todo na sua coluna e todas essas garrinhas, é como se abraçasse você de cabo a rabo aí, digamos assim. Então ele abraça você. Então se um negócio desse materializar fisicamente... facilmente qualquer médico ia se surpreender e você ia virar um caso da medicina, né, que seria totalmente loucura. Então, esse aqui particularmente se materializa só no etérico. Mas os chips pequenos se materializam no físico. E aí o que acontece? Existe a possibilidade da pessoa ser tratada etericamente e esse chip sair fisicamente. Então, eu faço a quebra desse chip no etérico, como se eu quebrasse essa energia. Então, eu tô vendo o corpo da pessoa sobreposta. Eu quebro essa energia etericamente. E isso se propaga pro físico. Então, eu não preciso mexer no físico, propriamente dito. Só que, como eu quebrei etericamente, no físico vai ser o espelho. Ele vai se espelhar isso pro físico. Então, vai ter esses estilhaços. É onde a pessoa tirou. Só que eu, normalmente, eu não pego um bisturi e tiro isso da pessoa. Eu deixo que o próprio corpo dela vai expelir. Aí o que acontece? A pessoa tira pela urina. Então eu tenho fotos e vários relatos de pós essas remoções, as pessoas mudar a tonalidade até mesmo da urina. Faz o xixi ou um amarelo muito denso ou até mesmo esverdeado. E é outra coisa, não me mandem foto do seu xixi, porque é extremamente desagradável. Mas as pessoas mandam, Renan, é normal isso daqui? E o xixi tá com uma cor esverdeada ali. Aí eu falei, tá tomando água? Porque você tem que tomar água depois do procedimento para que isso ajude a remoção do corpo. O corpo vai expelir aquilo que não é normal para ele, que é o fato desses chips que a gente quebra no etérico e sai do físico. Esses estilhaços que você viu, possivelmente a pessoa não permitiu que isso faz, né, saindo sozinho e ela quis resolver tirar. Mas é casos muito poucos casos as pessoas elas tendem a fazer isso, tá? Para esse tipo de chip. Agora, existem outros. Existem os chips que são só físicos. Não tem nada a ver com etérico. São chips só físicos. Aí são chips, por exemplo, de Grace. Normalmente Grace, porque seres multidimensionais não vão se materializar fisicamente para fazer esse tipo de chip.
Então você vai ter Greys, você vai ter reptilianos, você vai ter Anunnakis, você vai ter até draconianos, que podem fazer a implantação desses chips de várias maneiras. Renan, como um chip pode ser? De qualquer forma que você imagina, até mesmo na água, uma água contaminada. Assim como você pega uma água e pode adquirir um esquistossoma lá, adquirir uma bactéria e ela crescer e se propagar dentro do seu corpo, você pode adquirir um chip que ele vai crescer e se propagar no seu corpo. Ele vai funcionar a mesma coisa, igual uma larva lá que se instala e se nutre do seu sangue ou se nutre de alguma coisa, esse chip vai se nutrir de alguma coisa. Só que aí ele pode estar se localizando em regiões para determinados fins. Então, se a gente está falando de um chip, por exemplo, instalado por Greys, eles podem estar localizados nas regiões do sistema nervoso para trazer controles mentais, para trazer estudos, para fazer monitoramento. Isso é muito comum. Por exemplo, uma pessoa, isso eu já recebi vários relatos sobre isso. A pessoa simplesmente, ela tá normal e simplesmente ela começa a ter pensamentos rotineiramente que de fato não são delas. Como assim, Renan, pensamentos que não são dela? Sei lá, a pessoa, eu tô aqui no podcast, de repente eu começo a pensar na morte de um ente querido que não faz nem sentido, eu nem comentei aqui. Do nada veio esse pensamento ruim. Ou um outro pensamento negativo, ou um pensamento sabotador. Pensamentos que não fazem parte ali do conjunto da situação. Possivelmente você tá tendo um chip que está associado ao seu sistema nervoso e está começando a te dar induções através das sinapses neurais para criar esses pensamentos e estudar o seu comportamento, ou realmente para trazer um prejudicar, né? Porque através desses pensamentos a pessoa pode baixar essa vibração e alguém vai estar se alimentando disso. Porque nenhum chip é colocado à toa. Alguém vai estar se alimentando disso. Entendeu? Seja na esfera espiritual, alguma entidade, alguma coisa. Aí a gente tem implantes mais pesados, que aí a gente pode até mesmo estar associado a arcontes, tá? Que aí já é uma entidade já bem densas. Como você também pode ter os chips positivos. Isso é importante falar, porque às vezes a gente está falando de chip e a pessoa abomina chip, né? A gente pode estar falando de chips positivos, que é o caso da Mônica de Medeiros. Uhum. Entendeu? Que ela fizeram um chip para quê? Para ela conectar mais rápido. Entendeu? Eu mesmo fiz uma solicitação. Eu não sabia disso. Até um dia que eu conheci uma mulher do Theta Healing. E ela falou assim... Eu falei que eu tinha virado vegetariano e eu tava passando muita dificuldade com a minha alimentação. Porque o meu ferro sempre deu... Assim, eu nunca tive problema mesmo de ferro, mas tava dando sempre baixo. E eu falava pra ela isso, né? E ela também era terapeuta ortobiomolecular. E ela explicou um pouco do meu sangue. Porque eu tenho a tipagem sanguínea O negativo. Uhum. Que é um sangue ligado a raízes muito primordiais. Então é um sangue que se nutre mais de carne. Ele precisa mais de carne. O seu corpo, se você é O negativo, ele automaticamente precisa um pouco mais de carne para você alcançar os níveis necessários de vitaminas, aminoácidos e tudo mais. E eu tava passando dificuldade porque eu virei vegetariano. Então eu não comia mais carne. E eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Eu comentei isso com ela. Ela falou, por que você não pede um chip para os arcturianos? Você não tem contato com eles, você já não trabalha e tudo mais? Pede um chip para ele. Eu falei, mas como assim? Eu posso pedir um chip e é assim? Me instalam um chip? Ela falou assim, se você fizer a conexão com eles e tudo mais, eles podem fazer essa mudança. Eu falei, bom, eu vou testar. Já que eu testei tudo nessa vida já, se der errado, o que vai acontecer? Só não vai acontecer, né? Eu só vou continuar os exames continuando ruins. Cara, eu fiz a solicitação. Eu fiz o pedido e tudo mais. Vamos ver o que acontece. E deixei. Não senti nada, teoricamente, né? Passou-se um tempo, logo após que eu pedi, de repente, eu tava me sentindo um pouco diferente. Tava mais disposto na academia, tava mais disposto. Eu sou praticante de várias atividades físicas. Eu falei, aí eu não sei se também foi algo psicológico ou não, mas eu falei, será que aconteceu alguma coisa? Será que realmente vou fazer o exame? Eu fiz e eu tinha mais ferro do que o normal. Tipo assim, eu já tava acima do que o normal. Tipo, tempos depois que eu fiz a solicitação. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Aí, e várias outras coisas já aconteceram que é difícil eu negar a associação com esses seres. Entendeu? Isso é importante também falar, por quê? Porque como era muito cético, eu sempre precisei de provas. Então eu sempre pedia provas. Se vocês existem mesmo, então me dê provas. E as provas foram aparecendo. Tanto que foi essa questão do chip. E vários outros relatos que eu percebi que não tinha como mais eu negar. E aí também foi uma fase bem difícil, porque quando a gente fala desses seres, das duas uma. Ou a pessoa acredita muito pouco. Ou você é apenas um louco que tá falando besteira e tudo mais. Vamos ver o superchat que acho que chegou aí, bombou a lâmpada. Foi isso, Gui? A lâmpada.
Então vamos lá. Eu tenho muitos problemas com o chip da Claro. Aliás, eu preciso ligar pra Claro. Esses que é um são chips inferno, que tá, a conta só aumenta. Chips da Claro, malditos. Vocês da Claro.